Você já viu aqui no Planeta Campo que a Embrapa Gado de Corte desenvolve há décadas pesquisas que buscam tornar a pecuária mais eficiente. Passamos pelos sistemas integrados, pelo piquete das novilhas, pelo coxo eletrônico e agora vamos até o laboratório para ver na prática como os pesquisadores conseguem medir as emissões de metano dos bovinos. Nós estamos no laboratório de cromatografia da Embrapa Gado de Corte e aqui nós recebemos do campo esse aparato aqui. Isso aqui chama canga, vai no pescoço. Canga. Canga, isso. Você lembra do cangaço? Exato. O cangaço é por causa desse tipo de coisa que colocavam nos animais, as cangas que colocam nos animais para levar carga. No caso, a gente coloca não para levar carga, mas para conter a respiração deles. E vai no pescoço do animal. Vai no pescoço do animal. E aí, esse aparato aqui vai na boca do animal e aí capta a respiração do animal por aqui, por essa cânula, e aí vai preenchendo essa canga. Aí, quando essa canga está preenchida, o pessoal lá do campo retira e depois vem aqui para o laboratório. Quer dizer, então, que nessa tubulação está armazenada a respiração daquele animal? Isso, correto. A respiração do animal está armazenada aqui para a gente fazer a análise. Chegando aqui no laboratório, então? Chegando aqui no laboratório, eu vou pegar essa canga, eu vou conectar nesse aparato. Aí aqui com condições de pressão controlada, nós controlamos a pressão do aparato. E vai passar por todas essas... Vai passar por todas essas tubulações. Tubulações aqui. Isso. E aí depois que passa pelas tubulações, a gente coloca nesses frascos de vidro aqui, que nós chamamos vials. E aí nesse momento é transferido os gases da canga para os vials. Então vai passar pela tubulação e vai chegar aqui nos vials. Processo relativamente rápido. Um processo relativamente rápido. Aí, depois que é feita essa transferência, nós pegamos esses vials, colocamos nesse rackzinho aqui. E aí nós levamos para o cromatógrafo. Então quer dizer que aquele equipamento que fica no animal, durante o dia todo fica captando a respiração dele. E esse gás, então, agora está aqui nesses vials. A gente não consegue ver porque os gases são transparentes, mas eles estão aqui. Vocês chamam de vials? Vials, isso. O que é um tubo, né? É um tubo. Um tubozinho. É um tubo, né, pequeno. Ele é hermético, né? Então a pressão aqui não entra, não sai, a menos que a gente fure com agulha. E aí daqui vai passar para dentro do aparelho. Finalizado o processo, as informações são enviadas diretamente para o computador. Um trabalho importante para ampliar o conhecimento sobre as emissões na pecuária e buscar sistemas de produção com menor pegada de carbono. Nos programas PECOS, Agricultura de Baixo Carbono, Carne e Carbono Neutro e outros que a Embrapa conduz, é baseado nesse tipo de medição. Nós medimos aqui no aparelho e os dados que o aparelho gera são passados para os pesquisadores e aí os pesquisadores, de posse desses resultados, vão fazer as recomendações. Essa cultivar aqui é melhor, aquela cultivar não é tão boa, esse tratamento é melhor, aquele tratamento não é tão bom, e a partir disso que vai desenvolvendo programas como, por exemplo, o programa ILPF, né? Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Então é com base nos resultados gerados nesses aparelhos que nós podemos dizer a pegada de carbono ficou melhor controlada assim, do outro jeito não ficou tão bem controlada. Então não é uma coisa de achismo, né? Nós medimos no aparelho e o aparelho vai dizer para a gente o que está dando certo, o que está melhorando a pegada de carbono do gado e o que não está melhorando. E assim saem as publicações da Embrapa, recomendações para os produtores e tudo mais. No caso dos animais, o principal gás de efeito estufa do nosso interesse é o metano. Então esse aparelho aqui ele mede a quantidade de metano que o animal elimina pela erupção. Então dependendo da cultivar, da cultivar de forrageira que ele consome, dependendo do manejo, dependendo da ração, ele pode emitir mais ou menos metano. A emissão de metano também não é interessante para o produtor,
porque a energia que o animal gasta produzindo metano é uma energia que ele não gasta ganhando peso. Então é interessante para o produtor também que o boi emita o mínimo possível de metano, porque quanto menos metano ele emitir, significa que mais energia está ficando para ele. Além de medir as emissões, os pesquisadores também avaliam o que acontece durante a digestão dos animais. Caroline investiga como os compostos formados no rumen podem influenciar a forma como o boi aproveita o alimento. Essas moléculas, elas fazem parte do sistema energético do animal, então é de onde o animal vai tirar energia para a sobrevivência e para a produção de carne. Então, aqui no laboratório, a gente faz a coleta do líquido ruminal e a partir dele a gente avalia a presença e quanto tem de cada ácido graxo nessa amostra. E com isso, a gente consegue, a partir dessas análises, a gente consegue determinar se alguma dieta está sendo mais eficiente no processo de nutrição animal e também se ela está colaborando para a redução de produtos indesejáveis da fermentação, que é o caso do metano. Vocês fazem uma leitura, então, das moléculas que estão presentes ali no rumen e isso tudo vai para o computador, é isso? No computador Exatamente. Você tem uma leitura um pouco mais ampla desse material que foi coletado. Isso. Então, nós temos algumas tecnologias aqui que nos permitem fazer análise minuciosa desses ácidos nas nossas amostras. Então, a gente utiliza uma técnica de separação de moléculas a partir do tamanho delas, que permite que a gente identifique a presença desse composto na amostra e quanto tem dele, através de análises cromatográficas. E o que é interessante vocês descobrirem dentro desses materiais que são coletados? Normalmente, o animal vai produzir mais um ácido graxo do que o outro. Quando a gente faz alguma modulação da dieta ou suplementa o animal com alguns aditivos, pode ocorrer uma mudança nessa proporção dos ácidos graxos. Então a gente direciona o metabolismo do animal para um outro ácido graxo. E você consegue fazer isso com mudanças na dieta do animal? Mudanças na dieta. Então a gente fornece alguns compostos para o animal, tanto nos ensaios. A gente consegue fazer avaliação de compostos tanto in vitro, no laboratório, quanto fornecendo para o animal e fazendo a coleta desse líquido ruminal. Então, a gente faz tanto a parte laboratorial, a gente simula um processo de digestão do animal dentro do laboratório e também no próprio animal. A pecuária que existe hoje é resultado de um processo contínuo de aprendizado e transformação no campo. A ciência mostra que ela não é o problema. Na verdade, ela pode ser parte da solução contra as mudanças climáticas. No Brasil, nós criamos o gado a pasto. Então, a própria pastagem, ela retém gás carbônico e metano. Né? Nós temos o carbono orgânico no solo, nós temos o carbono que está contido na pastagem. Os animais comem e devolvem boa parte desse carbono. Nós temos já comprovado que nós podemos zerar a pegada de carbono com as técnicas corretas, com as cultivares corretas. Também novas técnicas têm diminuído muito a pegada hídrica, o consumo de água. Então o campo evoluiu muito, não é a atividade da época dos nossos avós, dos nossos bisavós. Está tudo muito moderno, tudo muito avançado. O impacto ambiental da bovinocultura é mínimo. Temos também programas para recuperação de solos degradados, pastagens degradadas. Então, áreas que hoje não têm produção nenhuma, são áreas vazias, a gente pode tornar produtiva novamente. Alguns estudos da Embrapa apontam que dá para praticamente dobrar a produção agropecuária brasileira sem derrubar uma única árvore. Sem avançar, né? Sem avançar sobre nada, só recuperando o que foi perdido com o tempo e aproveitando o que tem, melhorando o que tem e recuperando coisas que foram perdidas com o tempo. Então, o Brasil tem todo o potencial para aumentar muito a sua produtividade agrícola sem ter um impacto ambiental nesse sentido. Cada vez mais o impacto ambiental ele é reduzido conforme as tecnologias vão surgindo. As tecnologias da Embrapa, esses programas que a gente citou, o PECOS, a agricultura de baixo carbono, carne e carbono neutro,
já estão de olho em relação à pegada de carbono, mas não só a pegada de carbono. Nós também conseguimos diminuir a pegada hídrica, o consumo de água, com essas técnicas. Então, conforme a coisa vai evoluindo, o campo vai evoluindo junto. Essa edição de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode assistir esse programa quantas vezes que você quiser no nosso canal no YouTube do Planeta Campo. Siga a gente também nas redes sociais. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio JBS. A gente alimenta um futuro melhor. Apoio Infinity e SLC Agrícola.